Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A mensagem que abriu a nossa reunião de hoje é uma mensagem de singular importância do benfeitor Emmanuel. Nos fala da caridade essencial. Se há uma caridade essencial, não há um desdouro para as outras manifestações da caridade, para as suas diversas formas de expressão. Seja a caridade de atender à fome, seja a caridade de ensinar a quem não sabe, seja a caridade de renunciar às próprias vontades em favor de alguém no cotidiano, seja a caridade de renunciar a determinado ganho financeiro de monta maior em disputa jurídica, para que número maior de pessoas se beneficiem, independente da nossa razão ou desrazão no processo. Mas Emmanuel fala de uma caridade mais profunda, que remete então ao conceito de essência, uma caridade do que sentimos quando realizamos essas atividades, para que elas não se façam somente no nível externo, no nível epidérmico, mas para que elas se façam dentro do nosso coração. Sem essa caridade, nós poderemos realizar muitas obras externas de pedra, que fiquem registradas como ações notórias, que beneficiem, sem dúvida, muitas pessoas, mas que não são mais do que extensões do amor e das expressões variadas de possibilidade da divindade para conosco. Nós simplesmente, proprietários que não somos de nada, transferimos as possibilidades que nos são legadas, das formas mais diversas. Nossa obrigação é transmiti-las, mas nós só começamos a fazer a construção interna quando, ao transmiti-las, nós conseguimos fazê-lo em sentido de intensidade de sentimentos, portas adentro do coração, para além dos raciocínios, para além das concatenações cerebrais, mas com profundo sentimento de amor, de forma a nos desvincularmos da egrégora dos pensamentos do dar para receber, dos pensamentos comuns das vantagens e desvantagens, mas que consigamos sentir como Deus, que ama sem esperar contrapontos. Então, esse tipo de construção interna é muito importante. Paulo, apóstolo, em mensagem póstuma, nos diz no livro 4 de Livro dos Espíritos que gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. E, para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Nós sabemos que a revelação espiritual veio ao planeta em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento, a primeira revelação, cuja principal característica era estabelecer no planeta a noção de justiça. E essa revelação não me refiro aos seus aspectos de interpretação humana, o potencial anímico da interpretação coletiva do povo judeu das mensagens divinas, eu me refiro ao seu conteúdo essencial. Não passou. Os 10 mandamentos se mantêm, né? Então, nesse sentido, a noção de equidade e de justiça é talvez a grande mensagem da primeira revelação, mas há uma mensagem tão importante quanto a mensagem de que há um Deus. E essa mensagem vai para além da exterioridade do monoteísmo, enquanto adesão a essa ou aquela escola de pensamento religioso, que tenta aprisionar Deus em uma gaiola, em um rótulo, em determinada congregação de crentes. Porque se a palavra fé, traduzida do latim fides, ela tem um sentido de acreditar, e é a crença que às vezes nos reúne em determinados grupos, a ideia de fidelidade expressa muito melhor a manifestação da fé em nossas vidas, porque é o outro sentido da palavra fides em latim, fidelidade, daí vem a palavra fidelidade em português, e fidelidade pressupõe uma relação. Para que haja uma relação, devemos estabelecer intimidade. E fidelidade é obediência. E a obediência que não se faz externamente, mas se faz por uma adesão do coração. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala também que na travessia do deserto da vida, a caridade é o grande farol que nos orienta. A segunda revelação, trazendo-nos então o exemplo de Jesus com amor, nos mostra como vivenciar essa caridade essencial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nos coloca um padrão de humanidade real. Há uma mensagem muito bela do Emmanuel sobre os eventos que nós comemorávamos na passagem da semana passada,
que nos recorda os últimos momentos de Jesus na terra. A manhã de flagelações no pátio do sumo sacerdote. Ele é arrastado às pressas para Pôncio Pilatos e depois para Herodes. E finalmente a noite passada em sofrimento e no dia seguinte a crucificação. E Emmanuel nos recorda, o Cristo esperava a morte. Passava por momentos de profunda agonia. Ofendido, não revidou. Perdoou, esperou, abençoou, ensinou. Mas ao apresentá-lo à multidão, surpreendentemente, Pilatos o fazia apresentando a grandiosidade do Mestre. Ele dizia, eis o homem. E a reflexão de Emmanuel é muito importante. Porque se o apóstolo Paulo nos fala que gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade, ele não está falando do fim, ele está falando do verdadeiro sentido da humanidade. E Emmanuel, nessa mensagem, ele nos mostra o Cristo nas suas linhas morais, às quais nós devemos nos adequar para que sejamos efetivamente seres humanos. Então, o Cristo, o modelo do Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso modelo moral. Numa época de relativismos morais, de toda a conta, Jesus é o nosso modelo moral, permanente. É o nosso horizonte moral. Por isso ele cita, esse homo, eis o homem. Pilatos apresentava Jesus em toda a sua grandiosidade. E na terceira revelação, nós conseguimos unir as pontas e raciocinar, que nos permite discernir, porque há dois movimentos na percepção. Um deles é o movimento da profundidade, o outro é o movimento do discernimento. Então, às vezes, quando eu tenho profundidade intelectual, eu não tenho discernimento do sentimento. É necessário que as duas asas se unam, a da intelectualidade e a do sentimento. Por isso, a justiça, o amor e a ciência. Ciência não como ciência do mundo exterior, que remete à palavra hebraica mitzrayim, estreiteza, limitação, que designava o Egito. Quando você sai do Egito, você atravessa o deserto. Então, aparentemente, o Egito é mais agradável do que o deserto, porque você tem que se libertar de uma série de condicionamentos do atendimento às necessidades materiais de quem é limitado a um corpo físico, e segue, e serve, e tem fidelidade a esse corpo físico, para servir a algo imaterial, a uma promessa de uma terra prometida que não está no final do deserto material, ela está dentro do coração. Meu reino não é deste mundo. Todos os parâmetros de materialidade que representavam o reino desaparecem. E nós nos jogamos então nos braços de Deus para essa travessia. Para isso, enfrentaremos um combate. Nos diz o apóstolo Paulo que a tribulação gera fortaleza. Portanto, sem tribulação não teremos fortaleza. O preço da fortaleza é a tribulação. Na época de Paulo, a cidadania romana comportava participar, como cidadão romano, da defesa dos territórios nos quais você havia nascido e que pertenciam ao grande império. Então, desde a infância, Paulo convive com as mais diversas formas de estratégia militar. É um mundo de gladiadores, é um mundo de virtudes militares da luta. E ele aprendeu a empunhar a espada, ele aprendeu a empunhar o escudo, fazia-se malhas de ferro e couraças, a velha couraça romana que protegia no caso do combate. Tinha partes de aço, tinha partes de couro. E couro de forma que a espada penetrasse e fosse amortecida. Então ele usa a metáfora das armas para nos exortar a nos revestirmos das armas da luz. E é justamente aí que entra a mensagem que gerou a reflexão da nossa palestra de hoje. Amai-vos, livro Vinha de Luz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Busca-lhes as fontes sublimes para retirar apenas conforto, buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto, seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. Portanto, não é somente a promessa do que há no fim da travessia
que o conhecimento da verdade que nos liberta nos concede. Nos concede forças e armas para a travessia em si, para ela própria, de forma a nos tornarmos fortes. Força é resiliência, resistência. Não é forte aquilo que se manifesta forte em princípio, mas gasta energia e a força termina. Ser forte em uma guerra é mantê-la a longo prazo. Todo bom militar sabe que as guerras não são como nos filmes. Uma coisa é você encher a barriguinha, treinar durante um mês e ir para um combate de sandá, sanchal, karatê. Você vai bem alimentadinho, jiu-jitsu, né? Outra coisa é você sair da França, com Napoleão Bonaparte, para ir para a Rússia. Então você saiu todo animado, você passou fome, você pegou cólera, você teve diarreia. E aí, na hora que você está sentado, defecando, começa o combate. Você está almoçando, começa o combate. Vem uma bala. Isso não é a vida? A vida avisa para que a refrega comece? A vida se mostra aos poucos. Há momentos da vida que se aceleram. Então há momentos da vida que você, com a sua previsão, com o seu cuidado, você consegue prevenir uma série de coisas. Mas haverá momentos que, não obstante o seu cuidado, a sua previsão, a sua moderação, virão desafios. Esses desafios te encontrarão de fora e geralmente de surpresa, por isso eles são provas. Então é nesse momento que a couraça, a armadura se faz necessária. Porque nós sempre somos atacados no espaço entre as placas da armadura, que é a nossa concupiscência. São as nossas fraquezas. Nesse sentido, qual o primeiro movimento da caridade? O primeiro movimento da caridade é nos aproximar de quem está fragilizado como a gente. Então nós temos uma legião em combate. O primeiro movimento é unir o nosso escudo a quem está do lado, auxiliá-lo a se levantar. E nesse movimento, na próxima investida de espada, ele nos auxilia. E nós entendemos que somos fortes nas nossas fragilidades. Porque uma coisa é eu tentar entender que a moral cristã me faria subir em um pedestal de superioridade. E eu começo a mentir para mim mesmo, eu entro num círculo de orgulho e vaidade, em que eu minto para mim ter qualidades que eu não tenho, ter firmeza que eu não tenho. Outra coisa é quando eu me uno aos meus irmãos, entendendo que todos nós somos frágeis. Isso não significa criar um relativismo moral. Caridade para com as fraquezas alheias não é relativismo moral. É necessário que a trombeta do combate soe vigorosa. É necessário que haja um sentido. Isso é muito importante. Que haja um foco. Né? Você que educa os seus filhos, é necessário que a sua vida seja o exemplo daquilo que você ensina. Na certeza de que ela nunca o será na integridade, mas você deve buscar esse horizonte. Nós nos apresentamos para os nossos filhos como seres humanos. É importante amar como ser humano. Antigamente eu achava, por exemplo, que para amar os meus pais, eu teria que não enxergar os defeitos deles. Depois o meu amor pelos meus pais se tornou mais vigoroso, porque eu entendi que eu posso discernir, humanizá-los e mesmo assim amá-los, porque eu também tenho fragilidades. Então, em princípio, eu tenho que amar os meus pais, eu amo os meus pais porque eu nasci. Essa dignidade do nascimento ninguém retira de nós, a não ser os pais que tiram a vida dos próprios filhos. Mesmo assim, naquele momento em que eles foram esperança para aquela encarnação, por aquele momento e por aquele desejo de servir, eles merecem respeito. Quando você desenvolve esse tipo de gratidão, o enxergar um defeito, uma fragilidade no outro, é simplesmente enxergar uma outra alma humana com história espiritual diferente da sua. Então, ajustar expectativas em relação àquilo que ela ainda não alcançou. E entender a diferença como fator de progresso. A diferença não é fator de hierarquização. É como as sociedades humanas. As sociedades, a diferença entre elas não as hierarquiza. Nós não somos superiores às sociedades que fizeram outros investimentos culturais que não da nossa sociedade capitalista. Assim também, há seres com virtudes que você nem imagina, há qualidades nos seres que você mais despreza. É nesse sentido que o Papa Francisco fez um negócio bonito esses dias, quando ele lavou os pés dos presidiários de Roma e disse: eu sou tão pecador quanto vocês. Nós somos pecadores em áreas diversas.
porque eu me enxergo. Não estava escrito em Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Agora é interessante a segunda afirmação: nada em excesso, nem complacência excessiva com os próprios erros, nem rigor excessivo, nem relativismo moral absoluto, que nos tira o discernimento entre o bem e o mal, que é muito necessário, e nem a rigidez de uma moral inflexível. Nem a entrega total a Deus da direção da vida, que comportaria o abandono completo das instâncias racionais de controle, raciocínio, previsão, que caracterizam a necessidade do nosso dia a dia, nem mesmo a entrega a essas instâncias de toda a direção da vida, abandonando a fé em Deus, porque a ordem é para que nós cuidemos das coisas objetivas, porque no limite das nossas forças a divindade atuará. E ela é fiel. Sejamos fiéis a ela. É fiel, e você pode perceber isso, porque se nós estamos aqui agora na reunião, mas por diversas vezes a nossa encarnação foi ameaçada. Por diversas vezes você achou que não ia pagar a sua conta, e do nada veio um auxílio, e veio uma oportunidade de trabalho, porque Deus se utiliza das pessoas para auxiliar as pessoas, né? E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem. A ação do bem é poder, né? Então, nesse sentido também, a caridade é couraça. Quanto mais bem você faz, quanto mais veículo desse bem, da caridade essencial a qual se refere Emmanuel você faz, mais você angaria proteção espiritual. Por vezes, nós estamos nesse momento encarnatório vivendo uma injunção que reflete uma encarnação atrasada, não é nem a passada, que a gente vai recebendo as coisas aos poucos. São encruzilhadas da vida que trazem para nós influxos de causa e efeito, que pelo pensamento, pelo sentimento nos unem. Em dado momento a gente não aguenta tudo de uma vez, com determinada provação, né? Quando essa provação nos alcança, necessariamente, ao atravessarmos aquele sofrimento, começamos a vibrar no momento em que geramos esse sofrimento. E geralmente vivíamos certa facilidade e abusamos dessa facilidade. Quer dizer, provação é limitação. A gente ficou sem a facilidade que a gente tinha. A gente abusou dessa facilidade. Então, quando a aprovação vem, a gente tem saudade dessa facilidade. A gente está passando dificuldade de dinheiro. Aí você começa a desejar ter dinheiro, de uma época que você tinha dinheiro e usou mal, né? Quem vai explorar esse seu sofrimento? Quem você tornou pobre. Encarnado ou desencarnado. Encarnado cruzando o seu caminho, aumentando os padecimentos daquela sua situação, ou desencarnado, está vibrando isso aqui, me lembrei dele, Você virou uma antena que bum, bum, começou. Aí o outro capta e vem explorar aquela situação. Então o seu padecimento ali vai gerar fortaleza, que você está retificando o passado, você está convivendo com as companhias espirituais que foram geradas nesse momento, né, do que você plantou, você está se reconciliando com eles. Então o exemplo aí nesse momento da batalha é importantíssimo. A solidariedade, a caridade, principalmente a caridade no lar, nos resguarda. O lar é uma couraça de proteção. O conceito de lar não é o conceito tradicional. Lar aqui é um agrupamento de pessoas que se reúnem por amor. Então pode ser o tradicional, pode ser 3 irmãs que sobreviveram com o desencarne dos pais, pode ser um lar homossexual, pode ser a reunião de uma série de pessoas que se amam, pode ser o lar do Wagner no Fraternidade Sem Fronteiras com as suas crianças órfãs. Não importa, né? Ali há convivência, ali há relação. Na relação nós nos encontramos com Deus, nós nos burilamos para a relação maior, que é a relação com Deus. Afastando desse caminho para Deus, que é esse deserto que nós atravessamos, aquilo que nos impede de percebê-lo. Porque nós servimos a matéria. A limitação da matéria nos faz escolher o benefício e a vantagem da matéria sobre as vantagens maiores, são as vantagens espirituais. Isso parece que é simplesmente assim, olha, eu me apegava aos bens materiais, agora não vou me apegar aos bens materiais. Mas não é só isso, não. Por exemplo, o desenvolvimento da paciência. Sabe quando você mandou o processo de progressão funcional na sua empresa, na sua universidade, no seu serviço público?
e aí ele demorou 2 anos para você receber o aumento, ou então o governador não pagou, né? Esse é o momento de desenvolver paciência. Sabe quando você está na fila do banco esperando? Sabe quando sua mãe e seu pai ficam mais lentos, você tem que falar 3, 4 vezes? Quando seu filho não te ouviu? Quando você está arrumando seu filho para ir para a escola, ele está enrolando? Quando ele jogou o sapatinho dentro do feijão que está fazendo? Esse momento de desenvolver paciência. Desenvolver paciência não é deixar de corrigir. É saber que você pode ser rápido sem se afobar, é discernir. Então, nem o relativismo moral, nem a força excessiva. Dosar a força é importantíssimo. Dosar a força é virtude. Né? Eu lembro que no karatê a gente tem um treino que chama kumite. E a gente treina um com o outro simulando ataques e defesas. E nesse ataque, é essencial entender que você não está atacando realmente. Porque você vai ter cuidado dosando a força com a qual você alveja o outro. Isso é uma metáfora para a vida. Nós temos que aprender a dosar a força. Então, boa parte da couraça do combate é não gastar energia excessiva com coisas desnecessárias, para que haja energia no momento necessário. Né? Outra coisa é aproveitar o tempo. Então, assim, as batalhas antigas, elas exigiam o dia inteiro de combate. Na Torá, há várias metáforas sobre isso. Josué no combate, o sol. Então, tem hora que o sol está no começo, está nascendo. Tem o sol do meio-dia e tem o sol se pondo. Isso é uma metáfora, por exemplo, para a nossa encarnação. Mediunidade orgânica. Então, assim, capacidade intelectual dura muito, mas chega um momento também que ela vai entrando num certo ocaso. A energia física vai entrar no pôr do sol. Então, a gente tem que andar enquanto é dia, estabelecendo aquilo que é essencial. Quando você está ligado àquilo que é essencial, você está com a armadura. Por exemplo, tem uma série de médiuns que fogem ao trabalho, com as mais variadas desculpas. Se você tem possibilidades mediúnicas a oferecer aos seus irmãos, lembre-se da principal função da mediunidade, que é servir. Mediunidade é campo de exercício da caridade. Aí a pessoa vai para um grupo espírita, é como eu falo para as minhas filhas na escola, eu briguei com fulana, não quero ir para a aula. Eu digo para ela, né, olha, você vai para a aula para estudar. Você não vai para a aula para desenvolver apenas relacionamentos. Você tem um foco. E o relacionamento tem um momento agora, ele muda. As pessoas não são fotografias, elas se transformam. Invista mais nessa pessoa, invista mais nesse trabalho, para além das decepções que ele te gera. Combata, porque o combate, nesse sentido interno, ele gera fortaleza. Então, quando você vai para um grupo espírita, necessariamente você é convidado a se relacionar. Assim como você se relaciona com Deus, você se relaciona com o papai, com a mamãe, com o marido. É nessa relação que você renuncia, é nessa relação que você se trabalha. A palavra renúncia é muito importante, porque é associada à palavra caridade. Então, não há caridade com a afirmação do ego. Não há caridade com a afirmação da vontade sobre a vontade dos outros. Caridade é renúncia, caridade é dosagem de energia, caridade é sentir fome para que os filhos comam, é renunciar e partir o pão e dividir aquela sensação de fome saciando alguém. Caridade é, num triângulo amoroso, renunciar a alguém que parecia o amor da sua vida para não entrar em determinada relação que poderia prejudicar alguém. Caridade é perder juridicamente, financeiramente, para não prejudicar um grupo maior, porque a caridade ama para além dos limites do eu. Caridade dissolve a personalidade limitada para desenvolver a individualidade eterna. E os valores dessa individualidade vão prevalecer sobre esses valores passageiros. Por isso a caridade vence a morte. Porque o amor pelo filho é um amor, sob certo sentido, limitado. Quando o filho vai embora, você começa a enxergar os outros amores. Quando o filho vai embora, você aprende a vincular-se e desvincular-se dele, sabendo que ele é de Deus. Quando o ser amado parte para a desencarnação, você perde aquela alimentação afetiva que por 40, 50 anos te alimentou. E você tem que buscar no amor a outros seres nessa relação, a razão e o sentido da vida. A gente aprende que tudo é concessão de Deus e nada nos pertence.
É importante estar despossuído para valorizar o que se possui usufrutuariamente, temporariamente. Então, a ausência é importante para a valorização da presença, seja a ausência da morte, seja a ausência da fome. Há momentos em que a gente vai sentir a dificuldade material. Eu estou falando da vida eterna, porque o êxodo, a nossa noção de vida, quando a gente fala em salvação, fora da caridade não há salvação. Logo, a pessoa se remete àquela noção tradicional de salvação. O que é salvação tradicional para as religiões cristãs, que não o espiritismo? Para a maioria delas, né? Salvação é quando você ia para o inferno e você não vai, alguém vai lá e te salva. São os procedimentos para a sua salvação, para que você não se perca no inferno eterno. Ora, justamente esse livro 4, Livro dos Espíritos, é o livro em que o apóstolo Paulo vem conversar com a gente sobre isso. Ele está vindo sobre séculos e séculos de equívoco medieval sobre a noção de inferno, como se um mal temporário pudesse gerar um sofrimento eterno. Quer dizer, nivela a justiça de Deus num nível muito menos discernido que a justiça humana. Uma justiça extremamente severa e, portanto, seria desprovida de amor, por mais que desse oportunidades, né? Ao longo de um tempo tão pequenininho que é a vida na Terra. Mas o apóstolo Paulo vem nos mostrar uma noção de vida que passa por aquilo que atravessa as encarnações. Quando você ouve a parábola do festim de bodas, e você vê os diversos momentos que podem ser associados à história do planeta com os judeus, podem ser associados à história individual, nós somos convidados a tecer uma veste, para estarmos em uma festa, que é a completude de um ciclo, de uma série de encarnações, para a maioridade da terra, para uma festa de casamento entre o Senhor e a noiva, que é a terra. Nós somos chamados para essa completude, né? E a gente tem que tecer uma veste. Então, essas encarnações em que a gente veste tantas vestes diferentes, elas servem para a gente tecer uma veste imorredoura. Porque quando a gente chegar lá, a gente não pode estar sem a veste nupcial. Durante essa travessia, a gente precisa de uma couraça. E essa couraça, esse farol, é a caridade. E a gente tem o escudo da fé. A gente tem a espada da palavra, que se ela for mal utilizada, ela corta e destrói. Mas utilizada com as potências do sentimento para o bem, ela cura, ela restaura, ela edifica, ela constrói pontes, ela nos liga à divindade, nos faz veículo da divindade para consolar corações. Então você tem lá no Missionários da Luz, nos Mensageiros, as alusões ao sopro vivificador, né? Então a palavra, quando ela é investida de força, de amor, de verdade, de justiça e de dignidade, ela constrói, ela edifica, ela cura. Então é interessante, a gente pode dar uma olhada na carta aos Romanos. Eu queria ler um trecho maior. Paulo tem uma frase fantástica, que ele fala assim: não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Então, quando nós refletimos sobre a expressão potestade do Paulo, ela pode alcançar diversos sentidos. Desde os espíritos que regem os processos da natureza, aqueles que regem as marés, os terremotos, os espíritos que regem os processos da causa e efeito, da retificação dos espíritos, né? Os espíritos perversos e o seu papel, a permissão para que eles ajam nos processos humanos. Afinal de contas, o mundo espiritual é um fator explicativo dos fenômenos do mundo físico. As guerras entre as nações, há diversas ações espirituais sobre elas. O processo de separação num casamento, há diversas ações espirituais sobre eles. Às vezes as famílias se digladiam. Quando elas brigam na terra, elas estão brigando espiritualmente, e assim também as nações. Aqueles espíritos apegados às coisas materiais, né? Então ele vai falar disso, mas tudo isso assim, você só obsidiado, só uma ação espiritual acompanhando a sua concupiscência, a sua produção de sentimentos, a cristalização que você vem alimentando, para que isso te possa promover, para que sob a pressão dessas circunstâncias de tormento, às vezes, de teste, você possa se exaltar espiritualmente, vencendo a missão, né? Não indo de acordo com a sugestão do mal, mas vencendo, porque a tribulação gerará fortaleza. Então está em Romanos 13, ele diz assim:
toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí ele já está falando do aguilhão. Não recalcitres contra o teu aguilhão. As circunstâncias da vida são a vontade de Deus para conosco. Quando nós encarnamos, nós recebemos determinadas circunstâncias da vida. Algumas delas são circunstâncias de prova e limitação. Lutar contra elas e se revoltar é perder força, gastar energia inutilmente. Mas quando você entende o sentido dessas circunstâncias, você passa a crescer com elas, você entende o que elas estão fazendo em sua vida. Não adianta perguntar por que comigo. É seu, né? É para onde quer me levar. É uma pergunta mais inteligente, mais construtiva. E ele continua: portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A lei de Deus está na consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Ele está falando, inclusive, aqui das circunstâncias materiais, um país em que nós nascemos, as circunstâncias governamentais, quem te paga o salário, as circunstâncias de espera que você tem em relação às instâncias públicas, né? Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo conhecendo o tempo, que já é a hora, ele vai falar da hora da chegada dos tempos, né? Profeticamente. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. São as coisas que fazem as coisas do mundo material mais importantes do que as coisas imorredoras. Então, quando nós começamos a nos ver como seres materiais, nós começamos a disputar as coisas da matéria. A matéria é sempre limitada. Quando você se olha como um ser material, você é uma veste chamada corpo carnal, que tem fezes no intestino grosso, que um dia vai desencarnar, que está envelhecendo, e cada dia você nota um fiozinho de barba ou de cabelo branco aparecendo, para dobrar a vaidade, né? O seu lugar profissional será tomado, novas forças virão, novas ideias virão, novas ciências virão, nova sociedade virá. Então você está passando, isso não é seu, nem o corpo, nem a filha, nem o filho, nem a esposa, nem o marido, todos são de Deus, são empréstimos para desenvolver um ser imortal que nós somos, né? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Andemos honestamente, revestivos das armas da luz. Eu acho isso belíssimo, porque ele nos fala daquilo que nos fortalece para o trabalho. Então eu estava falando do médium, né? Se você sabe a sua missão mediúnica, não crie subterfúgios para não trabalhar. Se você recebeu o trabalho na casa espírita, não crie subterfúgios, sejam eles de relacionamento, sejam dificuldades da sua vida profissional. Adapte-se ao trabalho que a espiritualidade te concede, no serviço não remunerado. Porque justamente quando você se dedica a isso, você foge daquele ciclo estreito da família, do amor aos seus, do ciclo profissional em que, quando você é muito competente, você é elogiado. Então, de certa forma, você é retroalimentado na sua vaidade. Mas quando você se dedica num espaço em que você não é reconhecido por ninguém, em que você faz o bem sem esperar recompensa alguma, ali está a sua fortaleza. Por isso, né, eu sempre digo que a notoriedade é um sofrimento. As pessoas tolas a buscam por tolice mesmo. Os sábios a suportam por amor à humanidade. Porque quando você se torna notório, você começa a sofrer ataques. Quanto mais tempo você puder trabalhar no anonimato, só se exponha quando necessário para o bem coletivo. Deus não disputa com as vaidades humanas, aprendamos com Deus.
Então, o trabalho de cura na mediunidade, no magnetismo, deve ser trabalho não público no sentido assim. Não é bom que haja o trabalho de cura de um médium. Esse é o trabalho do médium fulano de tal. É bom que haja uma coletividade trabalhando. É mais ou menos o que se esperaria do poder judiciário nos países sérios da Terra. O filósofo Benjamin Constant, napoleônico, pensou o poder moderador não para o que ele foi usado no Brasil. Devia ser um poder a controlar os excessos dos outros poderes, um poder independente. Todas as vezes que os poderes se tornassem personalizados. Então nós podemos usar isso também para a mediunidade. A chefia, a mediunidade devem ser impessoais. Nós não devemos nos associar aos benefícios que não são nossos. A gente não deve se comportar como se a gente fosse proprietário dos benefícios divinos. Nós somos dispensadores, mordomos em nome de um Senhor muito maior, que é quem nos concede. Quem ajuda a dispensar não fica na carência. Quem suporta o outro na dor recebe proteção. Quem acolhe o filho do outro na orfandade, na situação de guerra, de desencarnação precoce, encontrará alguém que cuide do seu filho. Se você renunciar ao seu desejo sexual ou afetivo por alguém em benefício da justeza, da verdade e da honestidade, momento virá em que você será agraciado com a divindade, com a oportunidade da felicidade afetiva. Quer dizer, a lógica do cristianismo é a lógica de renunciar eticamente na certeza de que há um Senhor que de todas as coisas cuida. Essa certeza é a fidelidade. Então, salvação é quando você, no sentido espírita, é quando você sai da prisão material. Eu falava da tradução da palavra Egito, da estreiteza de compreensão, que pode até ser profundidade, mas não tem discernimento. Eu posso ter um grande físico. Então, sabe o cego de Betsaida? Vejo homens que são como árvores que se movimentam. Então, ele vê em profundidade, mas ele não consegue discernir. É importante ter discernimento. A gente deve orar a Deus para que a gente veja, como o cego de Jericó, para que a gente saia da aldeia. Por isso Jesus tira o cego de Betsaida e pede que ele não volte para a aldeia. Volte para casa, mas não volte para a aldeia. O conjunto de concepções que te impede a salvação, que é a liberdade pelo conhecimento da verdade. Então, quando você sai da prisão material da sua mente, porque assim, a gente, para ser materializado, a gente não precisa ter um corpo físico, não. Você pode estar com o perispírito, estar desencarnado, sendo materializado. Aí você desencarna, continua circulando em torno, nos conta Humberto de Campos. A pessoa gostava da riqueza amoedada, então ficou lá no mesmo armazém, 10, 20 anos depois da morte, está circulando lá em torno do armazém. O outro está no banco, o outro está no bordel. Ele servia, isso é idolatria, que vai muito além do monoteísmo, né? A unificação do coração vai além da adesão à religião monoteísta externa, e a idolatria vai além de você adorar ídolos externos, imagens. Isso não é o essencial. Idolatria é quando você deixa de gravitar para a unidade divina e passa a gravitar para o dinheiro, passa a gravitar para a beleza transitória do seu corpo carnal, que é floração de curta duração. Quando você começa a gravitar para a sua família, amar a família é maravilhoso. O problema é a pessoa que só vive para a família. Encontrar um amor, um espírito que compartilhe com a gente a encarnação é uma coisa maravilhosa, mas a vida não se limita a isso. Lamento informar. Amar é muito bom, eu também amo, né? Amor de casal é uma coisa maravilhosa, mas você não veio só para viver aquilo ali, não. Aquilo veio para se expandir e beneficiar o entorno. Nós não somos para o castelo dos nossos filhos, da nossa família. Há famintos, há solitários, há pessoas carentes de Deus, há pessoas precisando do calor de uma família, da palavra de um amigo. Há guerras na humanidade. O mundo dos encarnados é responsabilidade dos encarnados. Então nós devemos cultivar o altar e o escrínio da família, mas devemos fazer disso força para que consigamos estender, como faz o meu amigo Wagner na Fraternidade Sem Fronteiras, né? Um empresário brasileiro conseguiu reunir médicos, foi para Moçambique auxiliar numa guerra que ele conhecia por notícias, mas havia muito amor no seu coração. E quem tem amor consegue reunir em torno de si a boa vontade.
Está lá no livro Boa Nova, Jesus conversando com o sacerdote Hanan, ele diz: não existe força maior do que a boa vontade e o amor. Que a boa vontade é a espontaneidade do coração. Por isso Jesus nos chamou amigos, que Ele nos chamava por essa espontaneidade. Não há força na condução dos homens para o Evangelho, há um convite amoroso. Mas às vezes a gente demora muito a atender esse convite. Encarnações e encarnações. São chegados os tempos, né? Então, para atravessar a dificuldade, se você é encontrado pela provação servindo, você consegue vencê-la. Se você trabalha e ocupa o seu tempo por amor, que uma coisa isso também é muito importante abordar, para a gente pensar em Fortaleza, né? O Chico digitava a noite inteira, alguns romances do Chico foram digitados em noites, né? Com todo respeito pela capacidade de trabalho dos nossos irmãos hoje em dia, se nós formos para uma instituição pública, nós notaremos que um número significativo de pessoas tem se afastado do trabalho pelas razões mais variadas. Lesões de tendões ao digitar, problemas de relacionamento que geram depressões e daí por diante, né? A boa vontade nos resguarda de muita coisa. Quem trabalha com boa vontade se resguarda de muitas doenças laborais. Porque quando a gente... É muito assim, quando alguém está doente de cama, não tire todas as atividades da pessoa. Se a pessoa está com uma voz boa, peça que ela leia para quem não enxerga. Peça que ela fique perto de alguém, que ela pelo menos cumpra alguma tarefa na cama. Nós nos sentimos saudáveis quando nós servimos. Nós enviamos ao nosso subconsciente, ao nosso corpo, a mensagem que nós desejamos, por amor, sermos úteis. Esse desejo pela vida nos faz não adoecermos. O desejo altruísta, o ideal interior, nos restaura, nos levanta. A consciência tranquila é o maior restaurador de forças. Se você tiver a consciência tranquila, você consegue atravessar o mar das calúnias. Você tem a couraça, a fortaleza da consciência tranquila, que a prece do justo é atendida. O justo nunca se acha justo, mas ele é acariciado internamente pela busca e pela sinceridade nessa busca. Então, dialogar com Deus é muito importante. Para além das preces decoradas, deve haver um esforço que seja partilhado entre o nosso agir no bem e as nossas preces. A gente deve ser metade Marta e metade Maria. Então, a gente comunga com as lições espirituais e há o momento da ação. E os dois momentos não são separados. É importante que ao longo das decepções que você tem na casa espírita, ao trabalhar para o bem, às vezes você se decepciona com esse ou com aquele companheiro, você consiga mobilizar o Evangelho. Na hora da separação no seu casamento, você conseguiu mobilizar o Evangelho? Na hora da descoberta de determinada enfermidade no corpo físico, você conseguiu se lembrar de determinado trecho do Evangelho que te fortaleceu? Ou o Evangelho é só um conjunto de conceitos intelectuais a iluminarem e enfeitarem o seu pensamento? É um conjunto de palavras para a reunião social, a reunião no Centro Espírita. Porque aqui no Centro Espírita a gente está junto. Na vida seremos desafiados individualmente, cada um no seu caminho. A vida se mostra aos poucos. E cada um nos desafios que te confrontam. A mim não, às vezes é um negócio que não me confronta mais, mas tem uma coisa aqui que vai chegar para mim e eu não suporto. Então por isso eu tenho solidariedade com os outros. E isso me fortalece, porque faz com que eu seja flexível na minha plataforma. Aquilo que é duro quebra, o que é flexível dobra e volta. Que a força não vem de mim, a força está em Deus. Ele é o padrão da virtude, Ele é o padrão da beleza. E a beleza é uma relação de fidelidade. Há um ser que transcende as belezas materiais. Quer dizer, tudo que a gente vê belo em volta, não chega à beleza de Deus. Pergunta o Livro dos Espíritos, você chega lá assim: por que os seres humanos foram criados? Ela está falando de espíritos mesmo, né? Não é aquela pergunta de adolescente, não pedi para nascer, é mais do que aquilo. Está dizendo assim, por que os seres humanos foram criados, né? Porque Deus pressupõe, prevê a felicidade que os espera. Eu acho isso muito bonito. Há uma felicidade que nos espera, que está além da travessia, do êxodo, que está além da limitada felicidade do Egito, da limitação. Compreender isso é espiritualizar-se. Senão, toda vez que você estiver diante de uma prova grande, você vai escolher o Egito. Então, compreender que existem felicidades espirituais que superam
pela consciência tranquila, pela paz, pelo agir segundo os princípios do Espírito e da verdade. Quaisquer compensações do mundo material é vencer a matéria. Jesus dizia: eu venci o mundo. Isso é vencer o mundo. O reino de Deus não se manifesta com aparências exteriores. Significa que o melhor namorado, a melhor namorada não é a mais bonita, não é o mais bonito. O melhor emprego não é o mais fácil. O melhor centro espírita não é o que te desafia menos. A melhor tarefa mediúnica não é aquela que te exige menos, não é aquela mais fácil. Psicofonia, por exemplo, é trabalho de dificuldade, principalmente em mediunidade de prova. Quando eu era criança, não havia meios muito fáceis de separar, as condições mesmo do espiritismo no interior de Minas, né? Minha mãe não tinha com quem me deixar. Então, desde muito cedinho, eu fui para as reuniões mediúnicas que eram abertas na época. Então, eu vi os médiuns que vomitavam, né? Mimetizavam o sentimento dos desencarnados, aliviando-lhes o sofrimento, mas sentindo nos próprios corpos aquilo tudo. Uma vez eu, na minha simplicidade de adolescente, tinha de 12 para 14 anos, eu conversei com Dolariça, uma amiga da minha mãe, e disse a ela: senhora, todo dia eu vejo a senhora passa tanto mal, né? E a senhora vomita no fim da reunião mediúnica. Isso é sistemático e depois, assim, do meio para diante, a senhora fica bem. Eu vejo a senhora sair sorrindo. Como é que é isso, né? Sofrer dessa forma durante a reunião mediúnica, isso vale a pena? Meu filho, vale a pena demais. Quando eu cheguei aqui, eu não andava. Minhas pernas não andavam. Eu fui diagnosticada com esclerose que não conseguiam designar o que era. Então, assim, conseguir aliviar o sofrimento dos desencarnados e daqueles doentes físicos que vêm à reunião, e eu consigo mimetizá-los, eu sinto exatamente aquilo que o doente está sentindo, é para mim como se eu pegasse uma roupa suja, eu lavasse e devolvesse limpa. Antes eu não sabia devolver limpa, hoje eu já sei. Depois que eu aprendi o processo, né, não importa, e a alegria está no esforço, não está só na realização final. Então eu aprendi que a tarefa mediúnica é a tarefa de libertação, e ela é a armadura, a caridade na tarefa que você faz, seja ela qual for, é a armadura para as provações da vida. Se o obsessor te reencontrar nos caminhos, nos desvãos da encarnação, se a dificuldade, a desencarnação do ente querido, a surpresa financeira, a traição de um amigo, que te encontre trabalhando para o bem, com o verdadeiro sentido de aquilo que Emmanuel chama de caridade essencial: humildade, boa vontade, desprendimento, alegria cristã, uma alegria que independe dos fatores exteriores, a alegria de alegrar-se com a alegria do outro que é beneficiado, não pela sua ação pessoal, mas por um bem que você transmite, que te trouxe alegria e você passa para o outro. Então é um dom que me enche de energia, de amor e de alegria de viver, e eu transmito para o outro, mas que não é meu, que passa por mim. Haverá um momento em que aquele que recebeu aparentemente de mim, que passou por mim, estará retornando para mim. Acontece. Vocês nunca viram isso, não? Vem alguém aqui no passe magnético, a pessoa está mal, nossa senhora, ela tentou suicídio, a vida perdeu o sentido, se torna espírita. O médium que está atendendo, ele parece estar equilibrado. Aí vem a aprovação do médium. Passam-se 2, 3 anos, aquele que veio naquela condição está equilibrado, ele vai atender o médium. É um princípio de aprendizagem mútua. Nós não somos melhores do que os outros, pelas circunstâncias que nós atravessamos agora. Nós somos um todo interassociativo, para desenvolver amor, compreensão e caridade, no coração. Então não é aumentar a quantidade das coisas que você faz fora. Se você dedica mais tempo ao trabalho no bem, significa que você priorizou o trabalho no bem, mas há que se saber então com que sentimento você se dedica durante esse tempo que você está fazendo. Que esse sentimento que é a armadura, né? Agora, para fechar, é importante a gente falar um negócio. Otávio, eu ainda não sinto esse sentimento de amor para doar para o bem, não. Eu vou para a mediúnica com má vontade, eu sento lá, eu acho que não estou doando nada, eu acho que eu não tenho condição, tem um sentimento de auto-inferiorização, como se você não pudesse doar coisa alguma, né? Imitando o bem, você acaba sentindo bem. Se você começar com más companhias, se você não tiver muita força espiritual, não for um espírito muito elevado, você acaba se envolvendo na egrégora de pensamentos, nas formas de pensamento, nos desejos, nas formas de ser e de construir o mundo daquelas companhias. Então, se você imita o bem, se você pensa no Evangelho, meu amigo,
mais cedo ou mais tarde, você estará no fluxo de energia do amor e do Evangelho. Agora, se você busca a tristeza, a reclamação, a preguiça, você vai entrar naquela sintonia. Há o momento da disciplina preceder a espontaneidade. Então é necessário um tempo, hoje falando bem assim, praticamente na palestra, né? Tem um momento em que você tem que se forçar mesmo. A gente não faz isso no exercício físico? Como é que a gente se força no exercício físico e a gente não consegue se forçar para a disciplina do bem a fazer? Porque é importante que o trabalhador esteja a posto, não significa que todo dia o trabalho vai ser agradável. Importante que o trabalhador esteja a posto para servir de instrumento, não é a gente que faz. Se o Otávio fosse o único que faz a palestra, às vezes eu desistiria de fazer a palestra aqui, porque as minhas luzes são muito limitadas. Mas eu tenho comigo uma legião, né? E essa legião que me traz força. Eu tenho comigo o Senhor Jesus. Ele fala por mim, e fala por meio de Emmanuel, fala por meio do Oscar, fala por meio da Denise, e fala conosco de forma inarticulada, fala por vocês comigo, né? É isso que mantém a nossa força. É importante não ser materialista sobre esse aspecto. Se você acha que você não pode realizar, eu sou baixinho, eu tenho doenças, eu não tenho dinheiro, e a minha família está passando por dificuldades, por isso eu não posso trabalhar. Você está sendo materialista. Você está achando que as circunstâncias exteriores serão as circunstâncias que permitirão o seu trabalho. E não é Deus que faz o trabalho, não? Para fechar, vamos nos lembrar de Francisco e Chiara. O Francisco, no final da sua encarnação, os bens materiais são maravilhosos, eles servem ao desenvolvimento intelectual, como diz o Evangelho com o Espiritismo, pode nos permitir fazer muito bem, mas a época de Francisco era uma época bicuda. A igreja, com a sua simonia, confundia os valores eternos com bens materiais amoedados. O Francisco precisou exemplificar extrema pobreza, mas ao fim da sua encarnação, justo quando o corpo físico não tinha mais saúde, os irmãos, alguns deles os mais próximos, começaram a esbanjar riqueza, a fazer acordos espúrios, e o Francisco estava profundamente triste. Então ele foi visitar Clara, né? E a mulher sempre vê coisas que nós, em encarnações masculinas, não conseguimos enxergar. Então o Francisco ouviu de Clara assim: você está sendo materialista, você está apegado aos bens materiais. Aí todos olharam em volta para o Francisco. Como o irmão Francisco, apegado aos bens materiais, né? Você acha que a obra que você realizou é sua. Você está apegado a essa obra é de Jesus. Na medida em que a obra é de Jesus, é Ele que conduz a obra. Vocês estão preocupados com o Brasil? Façam a parte de vocês. Porque o Senhor cuida da nação. Vocês estão preocupados com o planeta? Com a transição planetária? Não se preocupem com isso. O Senhor está cumprindo a sua função. Nós temos que cumprir a nossa. Que Jesus nos abençoe.